Então é isso aí, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa chamada pontos notáveis do triângulo. Pontos notáveis vão ser pontos importantes nos nossos triângulos. E esses pontos importantes vão ser justamente um encontro daqueles segmentos e retas importantes que a gente viu na aula. Como assim? A gente viu que no triângulo existiam as bissetrizes, as mediatrizes, as medianas e as alturas. O encontro de cada um desses segmentos vai nos dar um ponto notável. Como assim? Vamos lá, para isso aí ficar mais claro. Então, o primeiro ponto notável que a gente vai falar é sobre o incentro. O incentro, ele é um encontro das nossas bissetrizes. Como assim? Então, tem um triângulo, vou desenhar aqui. E, nesse triângulo, eu tenho três bissetrizes internas. Eu tenho a bissetriz interna desse ângulo, tenho a bissetriz interna desse ângulo e também tenho a bissetriz interna desse ângulo. Se a gente traçar as três bissetrizes, por exemplo, passar essa bissetriz aqui e a última bissetriz, que é essa aqui, sempre as três bissetrizes vão se encontrar em um ponto. E esse ponto aqui é o nosso primeiro ponto notável, que é o incentro. Ou seja, o incentro é o encontro das bissetrizes internas de um triângulo. Geralmente, a gente vai dar o nome dela de I. Então, pronto. Ó. Isso aqui é bissetriz, vou marcar aqui. Isso aqui é bissetriz. Também vou marcar que esses dois ângulos são iguais. E aqui também é bissetriz. Vou marcar que esses dois ângulos são iguais também. Uma coisa muito importante que você tem que saber sobre o incentro é que ele é o centro da circunferência inscrita, ou seja, a circunferência que está aqui dentro desse triângulo. Essas são as coisas que você tem que saber sobre o incentro. Primeiro, que ele é o encontro das bissetrizes internas. E segundo, que ele é o centro dessa circunferência aqui, que fica dentro do triângulo, a circunferência que a gente chama de circunferência inscrita. E aí, vamos fazer um exemplo sobre o incentro. Calcule o valor do BIC, certo? Ele quer o ângulo BIC, que eu já vou marcar aqui de x, que é o que a gente quer, sabendo que I é o incentro do triângulo, ou seja, esse ponto aqui é o incentro, ele é o encontro das bissetrizes. AB igual a C, esse lado igual a esse, e BAC é 30. Então, ó, vamos marcar aqui na figura o que ele falou, né? Se ele falou que AB é igual a C, eu venho aqui e marco que esse pedaço aqui é igual a esse pedaço aqui. Ou seja, esse triângulo aqui ele é um triângulo isósceles. Se ele é um triângulo isósceles, é porque os ângulos da base são iguais. Tudo bem, ó. Mas a gente sabe que esse ponto aqui ele é o encontro das bissetrizes. Ou seja, essa reta aqui ela tem que ser uma bissetriz. Então, isso aqui é alfa, aqui também é alfa. Por outro lado, esse triângulo aqui, como ele é isósceles, os ângulos da base são iguais. Se esse ângulo aqui é 2α, esse ângulo aqui também é 2α. Mas isso aqui, como esse aqui é o encontro das bissetrizes, isso aqui também tem que ser uma bissetriz. Como esse ângulo todo tem que ser 2α, aqui tem que ser α, e aqui tem que ser α também. E aí, no triângulo grande, ou seja, no triângulo ABC, a gente pode usar que a soma dos ângulos internos vale 180 graus, ou seja, 2α mais esse 2α que está aqui, mais o 30 aqui em cima, tem que ser 180 graus. Então vamos lá, 2α mais 2α dá 4α, mais 30 graus, igual a 180 graus. 4α é igual a 180 menos 30 graus, que dá igual a 150 graus. Ou seja,
4α é 150 graus. O que nos vai dizer o quê? Ó? Que o alfa ele é 150 sobre 4, que se a gente cancelar por 2 em cima e embaixo, vai sobrar 75 aqui em cima e 2 aqui embaixo. Ou seja, o alfa ele vale 75 graus dividido por 2. Tá, agora que a gente tem o valor de alfa, a gente pode usar a soma dos ângulos internos no triângulo BIC e encontrar o valor de x. Então, no triângulo BIC, a soma dos ângulos internos é alfa mais x. Isso tem que dar 180 graus. Alfa mais alfa é 2α mais x igual a 180 graus. Só que 2α, o alfa a gente acabou de calcular. 2α é a mesma coisa que 2 vezes 75 dividido por 2, mais x é igual a 180. Esse 2 aqui vai embora com esse 2. Passando 75 para o outro lado, a gente encontra que o x ele vale 180 graus menos 75, que dá 105 graus. E aí a gente encontra o que a gente queria, que era o valor do nosso x. Então nunca esqueça que o I-centro é o encontro das bissetrizes. E agora, vamos falar sobre o circuncentro, que é o encontro das mediatrizes do triângulo. E vamos lembrar aqui o que é a mediatriz. A mediatriz é a reta que passa pelo ponto médio dos lados, ou seja, pegar esse ponto médio aqui, esse ponto médio aqui e esse ponto médio aqui. E as mediatrizes são aquelas retas que passam pelo ponto médio, formando 90 graus. Ou seja, aqui está a primeira mediatriz, aqui a segunda mediatriz, e a terceira mediatriz, obrigatoriamente, vai passar pelo mesmo ponto que as duas primeiras. E esse ponto aqui, de encontro das mediatrizes, a gente chama de circuncentro. Então, ouviu falar em circuncentro? É um encontro das mediatrizes. E outra coisa importante é que ele é o centro da circunferência que passa aqui por fora desse triângulo. E agora, vamos ver se eu consigo desenhar. É o círculo que passa por esses 3 pontos. Ficou mais ou menos. Esse aqui, que é o circuncentro, que geralmente a gente dá O, é o centro dessa circunferência, que é o que a gente chama de circunferência circunscrita. O circuncentro é o centro da circunferência circunscrita. Continuando, agora vamos falar sobre o baricentro. O baricentro ele é o encontro das medianas do triângulo. Então, vou ter meu triângulo aqui. Triângulo qualquer. Lembrar que a mediana é aquele segmento que sai de um vértice e vem no ponto médio do lado oposto. Ou seja, vou pegar aqui esse ponto médio, o ponto médio desse lado aqui também, e o ponto médio desse lado aqui. E vou traçar agora as 3 medianas. Daqui a primeira delas, aqui a segunda, e a terceira, ela justamente tem que passar pelo encontro das outras duas. E esse ponto aqui é o nosso baricentro do triângulo. O que acontece aqui é o seguinte, o baricentro, uma curiosidade sobre ele, é que ele é o centro de gravidade desse triângulo. Então, se você tivesse um triângulo de madeira e quisesse equilibrar ele com um dedo, você colocaria o seu dedo justamente aqui no baricentro, que a gente denomina ele pela letra G, geralmente. O baricentro ele tem uma propriedade muito interessante, além dessa, que é o seguinte. Esse pedaço que vem do vértice até o baricentro é sempre o dobro
do que sai do baricentro e vai para o lado. Ou seja, se esse pedaço aqui é x, esse pedaço aqui de cima é 2x. Mesma coisa, o pedaço que sai do vértice e vai para o baricentro é o dobro que vai do baricentro para o lado. Então, se aqui for y, esse pedaço é 2y. E se aqui for z, esse pedaço aqui é 2z. Isso aqui é uma propriedade muito importante do baricentro. Então, falou de baricentro, lembre-se que é o encontro das medianas e lembre-se também dessa propriedade aqui, que um pedaço é sempre o dobro do outro. E agora, vamos resolver um exercício simples sobre o baricentro, que é o seguinte. Ó. Na figura abaixo, G é o baricentro do triângulo. Calcule o valor de x, y e z. Então, ó, olha que legal aqui. Ó. O que vai acontecer é o seguinte. Como esse cara é o baricentro, eu sempre sei que a distância do vértice até o baricentro é o dobro da do baricentro ao lado. Ou seja, se esse pedaço aqui vale 10, o x aqui, que é o pedaço que vai do baricentro ao lado, ele tem que ser metade de 10. X é 10 sobre 2, ou seja, o nosso x ele mede 5. Olhando aqui para o y, mesma coisa. Eu sei que a distância que vai do vértice ao baricentro é o dobro da que vai do baricentro ao lado. Ou seja, o y ele é metade de 14, ou seja, o nosso y ele mede 7. Por último, o que é que vai ter? Agora o z é a distância que vai do vértice até o baricentro. Ela tem que ser o dobro do que vai do baricentro ao lado. Ou seja, z tem que ser o dobro de 3, vale 2 vezes 3. O z ele é 6. Então, essa propriedade do baricentro ela vai ser muito útil para a gente. Então, é isso aí, pessoal. O nosso último ponto, que vai estar relacionado às alturas, vai estar no nosso próximo vídeo. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. O meu nome é Matheus Oliveira.